Ela era intensa, elegante e controlada. Ele era carismático, sedutor e perigoso. Dois mundos que não deveriam se cruzar, mas que a vida insistiu em aproximar. Entre livros, mensagens secretas e encontros silenciosos, Shirley e Eduardo descobrem que o desejo pode ser mais forte que a razão, e que uma linha tênue separa o amor da traição. Cada toque, cada olhar, cada palavra trocada era um convite proibido, uma faísca prestes a incendiar suas vidas. Mas até onde eles iriam por paixão, sem se perder no caminho? Entre segredos, provocações e sentimentos que não podem ser ignorados, o jogo de sedução está apenas começando. Prepare-se para uma história de amor, traição e sensualidade intensa, onde cada capítulo revela um novo risco, uma nova tentação e emoções que desafiam qualquer limite. Inscreva-se no canal, curta e comente. Shirley sempre acreditou que o amor era algo que se construía com o tempo. Escrevia sobre ele todos os dias, em cada capítulo, cada diálogo, cada olhar que inventava para seus personagens. Mas naquela noite chuvosa, diante do espelho de seu pequeno apartamento, percebeu que estava escrevendo sobre algo que já não sabia se ainda existia dentro dela. Há meses, as palavras pareciam fugir. A tela branca piscava, fria, enquanto a inspiração se perdia entre lembranças e frustrações. O editor cobrava prazos, a pressão aumentava e o vazio criativo crescia. Até que Eduardo apareceu, e com ele uma presença que reacendeu nela algo adormecido. Eduardo era o marido de sua editora, Cláudia, uma mulher elegante e exigente que confiava em Shirley como autora principal de sua editora de romances adultos. Ele, por outro lado, raramente aparecia nas reuniões, mas quando surgia, parecia iluminar o ambiente com aquele olhar firme e voz envolvente. Na primeira vez em que se cruzaram, foi durante um evento literário no centro do Rio. Shirley estava tensa, cercada de jornalistas e leitores. Eduardo se aproximou com um sorriso discreto, segurando uma taça de vinho. Suas palavras parecem ter vida própria, disse ele, enquanto observava a capa de seu livro. E às vezes me matam um pouco a cada página, respondeu Shirley, sem perceber o quanto aquele olhar a atravessava. Ele riu, um riso baixo, que pareceu demorar mais do que deveria. A partir dali algo começou. Um fio quase invisível de curiosidade, atração e perigo. Dias depois, Cláudia pediu que Shirley fosse à casa deles para discutir a capa de seu novo livro. Era um domingo quente e a escritora hesitou. Achou estranho, mas aceitou. Quando chegou, Cláudia estava atrasada em um compromisso e ligou avisando: Eduardo te recebe. Ele entende bem do projeto. A casa era ampla, moderna, silenciosa. Eduardo a recebeu de camisa branca aberta no peito e sorriso tranquilo. O perfume dele, amadeirado, denso, misturava-se ao aroma de café fresco. Sente-se, Shirley. Cláudia falou muito sobre seu novo livro. Aquele em que a protagonista se apaixona pelo homem errado. Todos os meus livros são assim, ela respondeu, rindo nervosa. Ele a observou como quem lê algo entre as linhas. E você? Já se apaixonou pelo homem errado? Shirley desviou o olhar, sentindo o ar rarefeito. Sou escritora, Eduardo. Eu só invento histórias. Às vezes, a gente inventa para não confessar o que vive. A tensão era palpável. O som do relógio parecia marcar cada respiração. Ela tentou manter o foco nas folhas impressas, mas os olhos dele voltavam sempre para ela, demorados, curiosos, perigosos. Eduardo se aproximou para olhar o texto que ela revisava no notebook. Ficou atrás dela, inclinado, a voz quase roçando sua nuca. Você escreve como se tivesse vivido cada cena. O corpo dela reagiu antes mesmo da mente entender o porquê. Um arrepio percorreu a pele. As palavras na tela começaram a se embaralhar. Ela se levantou, tentando disfarçar. Acho que já vimos tudo por hoje. Viu o suficiente? Ele perguntou com um meio sorriso. Shirley sentiu o coração acelerar. Saiu apressada, mas antes de fechar a porta, ouviu a voz dele atrás. Adoro como você transforma o proibido em poesia.
Naquela noite, Shirley não conseguiu escrever. Cada frase parecia ecoar o timbre de Eduardo. Tentou se concentrar no livro, mas o personagem masculino parecia ganhar o rosto dele, o olhar dele, as mãos dele. Isso é loucura, dizia para si mesma. Mas quanto mais tentava se afastar, mais o desejo se infiltrava nas entrelinhas. Nos dias seguintes, mensagens começaram a surgir, sutis, quase inocentes. Ele comentava trechos dos livros, enviava elogios, perguntava sobre o processo criativo. Ela respondia com cautela, mas o diálogo crescia, atravessando o limite do profissional. Uma noite ele escreveu: "Suas palavras me fazem pensar em tudo que não vivo, em tudo que gostaria de viver." Shirley demorou a responder. O cursor piscava diante dela como um convite. "Cuidado, Eduardo. As palavras têm o poder de destruir o que tocam, ou de despertar o que estava morto." Ele devolveu. O tempo passou, e os encontros profissionais se tornaram pretexto. Reuniões sobre capas, revisões, ajustes, tudo servia de desculpa para estarem no mesmo ambiente. Em uma tarde chuvosa, encontraram-se novamente na casa dele, sob o pretexto de revisar o manuscrito final. Cláudia estava em viagem. Shirley chegou tentando manter o controle. Mas o silêncio da casa, o som distante da chuva e o olhar dele a fizeram perceber que nada ali era casual. Eduardo caminhou até ela e disse baixo: "Você escreve sobre o que as pessoas sentem e não dizem. Mas o que acontece quando você é quem sente?" A distância entre eles parecia se dissolver. Shirley sentiu o perfume dele, o calor da pele, a respiração próxima. Por um instante, esqueceu todas as razões para ir embora, mas não houve toque, apenas aquele olhar, intenso, proibido, cheio de promessa. Ela recuou, com o coração descompassado. Se eu ficar, não vou conseguir continuar a escrever." "Então escreva sobre isso", ele respondeu, e o olhar dele parecia pedir algo que as palavras não podiam conter. Shirley saiu dali com o corpo em chamas e a mente em confusão. Voltou para casa e escreveu como há muito não escrevia. Cada linha do novo capítulo parecia pulsar com a lembrança dele. Ela não sabia se estava escrevendo uma história ou vivendo uma, e pela primeira vez teve medo de descobrir o final. A chuva ainda caía fina quando Shirley fechou a porta de seu apartamento. O dia parecia interminável, mas estranhamente, sua mente não estava mais nas tarefas que a aguardavam. Cada gesto de Eduardo naquela tarde voltava a assombrá-la. A forma como ele inclinou a cabeça sobre o manuscrito, o calor inesperado de sua proximidade, o olhar que parecia ler o que ela mesma não conseguia nomear. Ela se jogou no sofá, fechou os olhos e respirou fundo. Tentava se convencer de que tudo não passava de coincidência, de amizade profissional, de interpretação de palavras fora de contexto. Mas o corpo reagia por si só, como se a presença dele tivesse gravado nela uma assinatura invisível. No dia seguinte, o telefone tocou. Era Eduardo. "Shirley, posso passar para discutir alguns detalhes da revisão?" "Não vai demorar." Ela hesitou, sentindo o calor subir. A racionalidade dizia que era apenas trabalho, mas algo mais profundo insistia em perceber cada nuance da voz dele, cada silêncio entre as palavras. Quando ele chegou, o ambiente parecia pequeno demais para conter a tensão. Cada passo que dava pelo apartamento, cada gesto casual, carregava um peso que ela não sabia administrar. "A primeira leitura foi incrível", disse ele, aproximando-se com um manuscrito em mãos. "Obrigada", respondeu ela, tentando manter a voz firme, embora a mão tremesse ao segurar o café que havia preparado. Ele inclinou-se sobre a mesa para observar uma passagem específica, e Shirley percebeu que o perfume dele invadia seu espaço, misturando-se ao aroma do café recém-passado. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Ela desviou o olhar para não demonstrar, mas por dentro, cada músculo parecia tenso, pronto para reagir a qualquer toque. A conversa fluiu, mas o que falavam em palavras era apenas uma camada superficial.
Entre linhas, gestos e olhares, havia algo que nenhum deles conseguia nomear, mas ambos sentiam. Cada sorriso demorava mais do que deveria. Cada silêncio carregava promessas invisíveis. Em determinado momento, Eduardo levantou-se para buscar outra página e passou por ela com o corpo próximo. Shirley sentiu o calor da respiração dele no ombro e teve que se concentrar para não virar-se e deixar que o instinto falasse por si. "Você parece distraída", disse ele, com a voz baixa, quase sussurrante. Só estou refletindo sobre o texto", respondeu ela, incapaz de fazer a voz soar natural. Ele sorriu, mas o olhar era intenso, quase íntimo. Um olhar que conhecia não apenas o texto, mas o que ela sentia, embora ela ainda não admitisse para si mesma. Nos dias seguintes, os encontros continuaram sob o pretexto de trabalho. Cada reunião trazia consigo o mesmo jogo silencioso de proximidade e tensão. Eduardo encontrava maneiras sutis de tocar a mão dela ao passar páginas, de encostar levemente no ombro ou na lombar enquanto comentava uma frase. Shirley tentava se controlar, mas a mente e o corpo conspiravam contra a razão. Uma tarde, ele comentou uma passagem particularmente sensível do livro e seus olhos encontraram os dela por tempo demais. "Você entende do que escreve, mas me pergunto se sente o que escreve." Ela engoliu em seco, inconsciente do calor que se espalhava pelo corpo. "Às vezes, é mais fácil sentir através das palavras do que através da vida real", murmurou, quase sem pensar. "E se a vida real for mais intensa que qualquer história que você já escreveu?" As palavras pairaram entre eles como um convite silencioso. O coração de Shirley disparou. Por um instante, tudo ao redor desapareceu. A chuva, o café, a cidade lá fora. Restavam apenas eles dois, a tensão pulsando no ar. Um desejo contido que não encontrava saída. Naquela noite, Shirley não conseguiu dormir. Cada cena daquele encontro reaparecia em sua mente. O sorriso dele, a maneira como inclinava a cabeça, o calor de sua presença tão próximo e ainda assim tão distante. Tentou escrever, mas as palavras brotavam misturadas com lembranças e emoções que a deixavam confusa. Era um jogo silencioso, perigoso. Um desejo contido que ameaçava transbordar a qualquer momento. Ela sabia que precisava se proteger, mas, paradoxalmente, cada contato com ele fazia com que sentisse vontade de se perder. Shirley percebeu que algo havia mudado, algo que não podia mais ser ignorado. Entre o profissional e o pessoal, entre a amizade e a atração, existia um espaço indefinido e perigoso. Um espaço onde qualquer passo em falso poderia transformar a tensão em algo irremediável. E pela primeira vez, ela não tinha certeza se queria se afastar. A semana começou como qualquer outra, mas para Shirley parecia que o tempo tinha se descompassado. Cada mensagem de Eduardo era uma pequena faísca acesa no meio de sua rotina. Em cada ligação, uma promessa silenciosa de algo que não ousava nomear. Na quinta-feira, ele enviou um convite incomum. "Que tal revisarmos o capítulo final do livro no meu escritório esta noite? Sem pressa, sem interrupções." Ela hesitou. A razão gritava para recusar. Ele era casado, ela era profissional. Qualquer passo errado poderia transformar seu mundo em caos. Mas algo dentro dela a empurrou para aceitar. Ao chegar, encontrou Eduardo aguardando com a mesma postura elegante, mas algo em seu olhar parecia diferente. Mais próximo, mais intenso. "Você veio", disse ele, sorrindo de forma que a fez estremecer. "Vim pelo livro", respondeu ela, tentando soar firme, mas a tensão no ar tinha outras intenções. Enquanto revisavam o manuscrito sentados lado a lado, cada página virou pretexto para toques sutis. Mãos se encostando brevemente, olhares demorados, respirações compartilhadas, sem que nenhum deles percebesse completamente. Eduardo comentou uma passagem de forma especialmente próxima, inclinando-se sobre ela. O cheiro de seu perfume invadiu Shirley, e por um instante o mundo ao redor desapareceu.
O som da chuva batendo na janela era quase ensurdecedor diante do que sentia. Você escreve com tanto sentimento. É impossível não se envolver, disse ele, a voz baixa carregada de promessa. Shirley sentiu o corpo reagir antes da mente. Respirou fundo e desviou o olhar para as páginas, mas seu coração acelerava, cada batida ecoando o que palavras não podiam expressar. E você sente o que escreve? Perguntou ele tão próximo que podia ouvir a respiração dela. Ela engoliu em seco. O toque de sua mão ao virar uma página era quase imperceptível, mas carregava eletricidade. Um arrepio percorreu-lhe o braço, como se cada nervo estivesse desperto. Às vezes, sinto mais do que consigo admitir, murmurou quase sem voz. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Um silêncio que falava mais do que qualquer palavra poderia. Eduardo se inclinou levemente, aproximando-se, mas deteve-se no limite, como se respeitasse uma fronteira invisível. Shirley percebeu que qualquer gesto poderia transformar tudo. Um passo a mais, um toque a mais, e o jogo poderia se tornar real, incontrolável. Nos dias seguintes, a rotina profissional tornou-se um campo minado de sentimentos. Cada reunião, cada conversa por e-mail, cada comentário sobre o livro era carregado de significados ocultos. O que parecia apenas trabalho estava se tornando um duelo silencioso de vontades e desejos. Shirley começou a se perceber mais atenta a cada gesto dele, ao modo como sorria, a forma como inclinava o corpo ao falar, aquelas pausas que pareciam longas demais. Ela queria recuar, proteger-se, mas algo dentro dela ansiava pelo próximo encontro, pelo próximo olhar, pelo próximo toque que ainda não aconteceu. E Eduardo, por sua vez, parecia entender cada nuance de sua hesitação. Havia uma paciência quase cruel na forma como ele aproximava, recuava, sondava limites. Um jogo silencioso, onde o desejo crescia a cada gesto contido, a cada conversa suspensa entre o que podia e o que não podia acontecer. Uma tarde, enquanto revisavam a última cena do livro, o ar entre eles tornou-se quase insuportável. Ele encostou levemente a mão na dela para virar uma página. O contato foi breve, quase imperceptível, mas o calor que percorreu Shirley a fez prender a respiração. Shirley, começou ele, a voz baixa, carregada de intensidade. Ela desviou o olhar, ciente do efeito que ele tinha sobre ela. É só o livro, Eduardo. Só o livro. Ele sorriu, sabendo que aquela frase não correspondia à verdade. Havia um desejo contido, silencioso, que ambos sentiam, mas ainda não ousavam tocar. Um desejo que ameaçava transbordar a qualquer momento. Quando ela finalmente se levantou para ir embora, ambos sabiam que algo mudou. O espaço entre o profissional e o pessoal tinha diminuído, deixando apenas a tensão, o desejo e o silêncio. Shirley saiu com o coração acelerado, a mente confusa, mas com uma certeza silenciosa. Não seria fácil controlar o que sentia por Eduardo e, por mais que tentasse, cada encontro futuro prometia ser ainda mais perigoso, ainda mais irresistível. O som do celular a acordou cedo naquela manhã de sexta-feira. Shirley olhou para a tela e viu uma mensagem inesperada. Li a parte que você revisou ontem à noite. Preciso te ver de novo antes da entrega final. E ela engoliu em seco. Uma mistura de ansiedade e desejo subiu pelo corpo, e o coração disparou. Ele assinava apenas com a inicial, mas ela sabia exatamente quem era. Por um instante, o impulso de ignorar desapareceu diante do fascínio que ele exercia sobre ela. Shirley respondeu com cuidado. Só podemos manter o foco no livro, Eduardo. Nada mais. Prometo que será apenas sobre o livro, ou quase apenas. O tom da resposta fez Shirley sentir um arrepio que nada tinha a ver com o frio da manhã. Ela sabia que qualquer encontro com Eduardo se transformava em um jogo silencioso, onde cada olhar, cada toque, carregava intenções que não podiam ser nomeadas. Quando chegou ao escritório dele naquela tarde, encontrou a sala silenciosa, iluminada apenas pelo sol que entrava pela grande janela. Ele a recebeu com um sorriso discreto, mas intenso.
Obrigada por vir tão rápido, disse ela, tentando soar firme. O prazer é meu. Eu também precisava de você para sentir se esta última cena funciona. Trabalharam lado a lado, revisando cada parágrafo, discutindo o ritmo da narrativa, os sentimentos das personagens. Mas entre páginas e notas, havia um subtexto impossível de ignorar. Cada toque acidental, cada encostar de mãos, cada respiração próxima, carregava uma tensão crescente. Em determinado momento, Eduardo pegou um trecho delicado do livro e comentou, inclinando-se sobre ela. A protagonista sente algo que não pode confessar. Você já se sentiu assim? Shirley congelou por um instante, incapaz de responder imediatamente. Sentia o corpo reagir ao calor dele, ao perfume que a envolvia e à voz baixa que parecia penetrar mais fundo do que qualquer palavra escrita. Não exatamente, murmurou, tentando manter o controle. Ele sorriu, mas o olhar era carregado de promessa. Não era só a história deles que se sobrepunha, mas o desejo que crescia silencioso entre ambos. Após alguns minutos de silêncio, Eduardo olhou para ela com um misto de intensidade e curiosidade. Shirley, às vezes acho que você escreve melhor quando sente o que escreve. Mas e se fosse diferente? E se você sentisse comigo? Ela sentiu as palavras dele como um sopro quente, quase invisível, que percorria sua pele. O corpo inteiro reagiu antes da mente, e por um momento tudo pareceu se dissolver. O escritório, o manuscrito, a razão. Restava apenas a proximidade entre eles, carregada de tensão. Não podemos, disse, tentando manter a voz firme. Não podemos. Ainda, corrigiu ele, com um sorriso quase imperceptível. Shirley respirou fundo, tentando afastar a sensação de que cada passo dado naquele espaço aproximava-os de algo irreversível. Cada gesto era uma provocação silenciosa, cada olhar, uma linha proibida que eles escreviam juntos, sem permissão. Ao final da tarde, Eduardo se levantou para preparar um café. O gesto parecia simples, mas a forma como ele passou por ela, quase roçando o braço, fez com que Shirley sentisse a eletricidade percorrendo o corpo. O contato durou segundos, mas o efeito parecia eterno. Você escreve histórias de paixão, mas será que já experimentou alguma? Perguntou ele, com um sorriso que misturava curiosidade e desejo. Ela desviou o olhar, consciente de que a tensão entre eles estava prestes a ultrapassar qualquer limite, mas incapaz de negar a verdade que o corpo revelava. Algumas, murmurou, controlando a voz. E suficiente para saber a diferença entre o que é certo e o que é impossível? O silêncio que se seguiu era carregado de tudo o que não podia ser dito. Cada respiração, cada olhar, cada gesto contido falava mais do que palavras jamais poderiam. Shirley deixou o escritório naquela noite com o coração acelerado, a mente confusa e a certeza silenciosa de que as linhas proibidas que eles escreviam juntos estavam prestes a se tornar impossíveis de apagar. E, enquanto caminhava pela rua iluminada pelos postes, soube que cada próximo encontro prometia mais intensidade, mais desejo e mais risco. Shirley sentiu o coração acelerar assim que entrou no café literário onde havia combinado de encontrar Eduardo. A chuva fina do início da tarde havia cessado, mas o calor que a consumia por dentro era impossível de ignorar. Cada passo parecia ecoar em seu peito. Cada respiração carregava a expectativa de um encontro que ia muito além do pretexto do trabalho. Ele já estava lá, encostado no balcão, folheando algumas anotações. Ao vê-la, ergueu os olhos e sorriu de forma que fez Shirley esquecer por um instante todas as regras que havia estabelecido para si mesma. Você chegou cedo, disse ele aproximando-se. Preciso garantir que a revisão seja perfeita, respondeu ela, tentando soar firme, embora sua voz tremesse levemente. Sentaram-se em uma mesa isolada, cercados por estantes de livros antigos que exalavam um perfume de papel envelhecido. O ambiente parecia protegido, íntimo.
o palco perfeito para o que crescia silencioso entre eles. Enquanto revisavam o capítulo final do livro, cada comentário de Eduardo parecia carregar uma dupla intenção, o profissional e o pessoal. O jeito como ele inclinava o corpo para ler as notas dela, o olhar que demorava em seu rosto, o tom da voz que ficava baixo demais para ser apenas uma observação. Tudo isso fazia o ar entre eles tremer de tensão. Em determinado momento, ele comentou uma frase particularmente sensível do manuscrito. Seus rostos se aproximaram de forma quase imperceptível. É incrível como você consegue escrever sobre o proibido sem que ninguém perceba, disse ele, tão perto que Shirley sentiu a respiração dele roçar sua pele. O proibido é sempre mais interessante, murmurou ela, consciente de que falava tanto do livro quanto do que sentia por ele. Um silêncio se instalou, pesado, carregado de tudo o que não podia ser dito. Os olhos dele encontraram os dela e por um instante nada mais existia ao redor. A intensidade daquele olhar dizia mais do que palavras jamais poderiam. E se o proibido estivesse bem diante de nós? E perguntou Eduardo com a voz baixa, quase um sussurro. Shirley sentiu o corpo inteiro reagir. Cada músculo parecia pronto para ceder, mas a mente ainda tentava impor limites. Não podemos, começou ela. Mas a frase morreu antes de sair, substituída por um arrepio que percorreu-lhe a espinha. Ele inclinou-se levemente, tão próximo que ela poderia sentir o calor da pele dele. Mas no último segundo, recuou, mantendo o respeito pela barreira invisível que ainda existia entre eles. Um jogo silencioso se instalava, feito de aproximação e recuo, tensão e desejo. Nos dias seguintes, a comunicação entre os dois intensificou-se de maneira quase clandestina. Mensagens trocadas por e-mail e aplicativos traziam comentários sutis, perguntas sobre o livro, elogios velados, mas também provocações sutis que faziam Shirley corar e sentir cada vez mais dificuldade em manter a compostura. Um exemplo. Li sua revisão do capítulo 3. Impressionante como você consegue transformar cada emoção em algo quase palpável. Ela respondeu com cuidado, mas não conseguiu evitar o calor que subiu. Obrigada, mas não exagere. Estou tentando manter a objetividade. Objetividade é relativa, principalmente quando se está perto de algo que nos perturba. Devolveu ele. Cada troca de mensagens era uma linha proibida escrita silenciosamente. Um jogo de olhares, de palavras e de intenções que se aproximavam cada vez mais do limite. Na noite seguinte, Shirley teve um encontro casual com Eduardo novamente. Dessa vez, estavam em um evento literário, cercados de pessoas, mas a tensão entre eles era impossível de ignorar. Cada sorriso, cada gesto, cada toque acidental de mãos parecia carregado de significados ocultos. Eles se encontraram diante de uma estante de livros, isolados momentaneamente do resto dos convidados. O olhar de Eduardo encontrou o dela, intenso e carregado de desejo contido. Você me deixa louco com esses olhares, Shirley, disse ele baixo, tão próximo que apenas ela poderia ouvir. Ela desviou o olhar, mas o coração disparou. Eduardo, isso é perigoso, murmurou, ciente do quanto suas palavras não correspondiam à verdade. O perigo é o que torna tudo mais excitante, respondeu ele, com um sorriso que falava mais do que qualquer gesto poderia. O jogo de olhares continuou por toda a noite, silencioso, carregado de tensão, desejo e promessas implícitas. Nenhum passo fora dado além do permitido, mas cada segundo juntos deixava clara a inevitabilidade do que estava por vir. Quando Shirley finalmente se afastou para ir embora, o coração ainda acelerado, sabia que estava completamente envolvida. O jogo de olhares, palavras e silêncios com Eduardo era irresistível, e cada encontro apenas intensificava o desejo que ambos tentavam, em vão conter. Ela compreendeu naquele instante que o próximo passo seria impossível de resistir. A manhã começou cinzenta, com nuvens densas cobrindo o céu,
Mas nada poderia eclipsar a tempestade que crescia dentro de Shirley. Ela não conseguia afastar de sua mente a lembrança do último encontro com Eduardo. O olhar intenso, o toque quase imperceptível, o jogo silencioso de provocações que a deixava em alerta e arrebatada ao mesmo tempo. O telefone vibrou com uma mensagem. Encontro rápido hoje? Precisamos revisar a cena final. Ela hesitou, consciente do risco, mas uma mistura de curiosidade e desejo a impulsionou a responder. Só pelo livro, nada mais. Prometo que será apenas pelo livro, ou quase. A simples assinatura da mensagem trouxe um arrepio percorrendo todo seu corpo. Cada palavra dele era medida, mas carregada de tensão, capaz de despertar sentimentos que ela não queria admitir. Ao chegar no escritório de Eduardo naquela tarde, Shirley encontrou-o concentrado nas anotações, mas com o olhar levantando-se assim que a viu entrar. Um sorriso discreto, porém carregado de intenções, fez seu coração disparar. Você veio? Disse ele, aproximando-se. Sim, pelo livro, respondeu, tentando conter a voz trêmula. Trabalharam lado a lado, revisando cada frase, cada parágrafo. Mas agora a tensão era quase insuportável. Cada toque casual, cada aproximação, parecia um desafio silencioso. Um teste de limites que ambos sabiam existir, mas fingiam ignorar. Em determinado momento, Eduardo inclinou-se para mostrar uma correção no manuscrito. A proximidade do corpo dele fez Shirley prender a respiração. O perfume amadeirado dele envolvia-a como um convite silencioso, e o calor entre eles parecia aumentar a cada segundo. Sabe, Shirley, há algo em você que torna impossível manter a concentração no livro. Disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Ela desviou o olhar, tentando não ceder à atração que a consumia. Talvez seja só o seu charme, murmurou, mas a voz não soou convincente nem para ela mesma. Ele se inclinou ainda mais, quase tocando o ombro dela, mas recuou no último instante, mantendo a tensão no ar. Cada recuo era tão poderoso quanto qualquer toque, e Shirley percebeu que estava completamente envolvida nesse jogo silencioso de limites quebrados. Durante os dias seguintes, os encontros tornaram-se mais frequentes, sempre com desculpas profissionais. Mensagens surgiam em horários inesperados, e cada frase de Eduardo era medida para provocar, instigar e confundir. Revisei a última página antes de dormir. Pensei em você o tempo todo. Shirley sorriu, tentando disfarçar, mas sentiu o corpo reagir. Isso é inapropriado, respondeu. Talvez, mas algumas coisas só fazem sentido quando são perigosas, devolveu ele. As linhas proibidas que trocavam eram como pequenas faíscas lançadas sobre um barril de pólvora. Cada encontro, cada olhar, cada gesto aproximava-os do limite do que era aceitável, transformando o desejo em algo quase insuportável. Em uma noite chuvosa, Shirley teve que ir ao escritório de Eduardo para ajustar detalhes finais do livro. A casa estava silenciosa, iluminada apenas pela luz suave das luminárias e pelos relâmpagos que cruzavam o céu. Enquanto revisavam o manuscrito, o silêncio entre eles tornou-se mais intenso. Eduardo se aproximou para mostrar uma correção, e desta vez a mão dele tocou brevemente a dela. O contato, ainda que mínimo, fez Shirley estremecer. Você sente isso, não é? Perguntou ele, a voz baixa, carregada de intensidade. Isso o quê? E murmurou ela, fingindo não compreender. Essa tensão, esse desejo impossível de ignorar. Shirley fechou os olhos, respirando fundo, consciente de que qualquer passo poderia romper os limites que ainda mantinham. Mas mesmo assim não se afastou. Algo dentro dela ansiava por mais, por sentir a intensidade daquele momento, mesmo sabendo que era perigoso demais. Quando finalmente se afastou, sentiu que algo havia mudado. O jogo de olhares, toques e provocações silenciosas tinha atingido um ponto em que não havia mais volta. O desejo estava à flor da pele, e o risco de serem descobertos crescia a cada encontro. E enquanto caminhava pela rua molhada,
Sob a chuva que parecia lavar sua mente e ao mesmo tempo incendiar seu corpo, Shirley percebeu que os limites haviam sido quebrados e que não havia como voltar atrás. A tarde parecia normal, mas para Shirley nada era mais previsível. Cada pensamento, cada gesto, cada mensagem de Eduardo havia se tornado uma corrente invisível que a puxava para perto de algo que ela sabia ser perigoso. O coração batia acelerado mesmo em momentos aparentemente banais. Cada toque, cada olhar, cada aproximação tinha deixado marcas invisíveis, impressões que não conseguiam ser apagadas. Quando recebeu a convocação para revisar pessoalmente os últimos detalhes do livro na casa de Eduardo, um arrepio percorreu-lhe a espinha. Ela sabia que não deveria ir, que o perigo crescia a cada encontro, mas a curiosidade e o desejo se misturavam em algo que ela não conseguia controlar. Ao chegar, encontrou Eduardo esperando no hall. O sorriso discreto, mas carregado de intenções, que o simples gesto de boas-vindas não conseguia esconder. O ambiente estava silencioso, exceto pelo som distante da cidade lá fora. Cada detalhe, a luz suave, a música ambiente baixa, o perfume que emanava dele, intensificava a tensão entre eles. "Você veio", disse ele, aproximando-se, a voz baixa. "Mamê, pelo livro apenas", murmurou ela, tentando manter a compostura. Sentaram-se lado a lado, revisando as últimas páginas, mas o silêncio entre eles era mais eloquente do que qualquer palavra escrita. Cada olhar prolongado, cada aproximação de mãos sobre o manuscrito, cada respiração compartilhada era carregada de significados que eles ainda não ousavam pronunciar. Em determinado momento, enquanto corrigia uma frase, Eduardo inclinou-se e sua mão tocou a dela brevemente. O toque durou segundos, mas o efeito foi devastador. Shirley sentiu um calor intenso percorrer todo o corpo, e por um instante, o mundo ao redor deixou de existir. "Isso está ficando cada vez mais difícil de ignorar", disse ele, quase sussurrando. "Difícil. Por quê?", murmurou ela, tentando fingir inocência, embora o corpo traísse cada palavra. "Porque algo entre nós é mais intenso que qualquer razão", respondeu ele, o olhar fixo no dela, carregado de desejo e promessa. Enquanto isso, Cláudia começava a perceber pequenas mudanças. Eduardo parecia mais distante, mais distraído. Shirley falava de encontros com ele com uma pontada de nervosismo, e certas mensagens e telefonemas eram misteriosos demais para serem apenas profissionais. A suspeita começou a crescer silenciosa, uma sombra que pairava sobre tudo, prestes a se tornar real. Mas naquele momento, Shirley não pensava em Cláudia. Tudo o que sentia era a eletricidade no ar, o jogo silencioso de aproximações, toques e olhares. Cada gesto de Eduardo parecia desenhar linhas invisíveis de desejo e perigo, tornando impossível pensar em qualquer outro lugar que não fosse ali, naquele instante. Sentindo a intensidade que crescia entre eles, quando finalmente se levantou para ir embora, ambos sabiam que algo havia mudado. O jogo de olhares, toques e provocações silenciosas alcançara um novo patamar. A tentação era quase irresistível, e cada próximo encontro prometia cruzar limites que antes pareciam intransponíveis. E enquanto caminhava pela rua iluminada pelos postes, sob o céu noturno, Shirley percebeu que os segredos que ambos carregavam estavam prestes a explodir, e que a linha entre desejo e traição se tornaria cada vez mais tênue. A cidade acordou com uma calma enganosa. Para Shirley, porém, a manhã não tinha nada de serena. Cada passo em direção ao escritório de Eduardo parecia pesado, como se antecipasse o inevitável. A tensão acumulada, os olhares, os toques, as mensagens secretas, tudo culminava naquele momento. Não havia mais espaço para silêncios ou meias palavras. Ao chegar, encontrou Eduardo de pé, olhando pela janela. O silêncio entre eles era carregado, quase tangível, como se cada respiração contasse mais do que qualquer diálogo pudesse. "Shirley",
Precisamos conversar, disse ele sem se virar. Não, eu sei, murmurou ela, sentindo o coração disparar. Sentaram-se frente a frente. O manuscrito entre eles agora parecia pequeno diante da intensidade do que estava por vir. Ambos sabiam que as consequências de cada gesto, cada toque e cada palavra trocada nos últimos dias precisariam ser encaradas de frente. Não podemos mais ignorar o que sentimos, começou Eduardo, a voz baixa, carregada de sinceridade. Eu sei, mas também sei o quanto é perigoso, respondeu Shirley, incapaz de conter o tremor na voz. O silêncio caiu novamente, pesado, enquanto os olhos dele se encontravam. Cada palavra não dita falava mais do que qualquer diálogo possível. Desejo, medo, culpa e arrependimento misturavam-se em uma corrente invisível, quase sufocante. Enquanto isso, Cláudia observava sinais que não podia mais ignorar. Pequenos detalhes, mudanças de comportamento, mensagens suspeitas e uma intuição crescente levaram-na a confrontar a realidade que temia. Quando finalmente se aproximou, suas palavras foram firmes, carregadas de uma dor contida. Shirley, o que está acontecendo entre você e Eduardo? O choque tomou Shirley de assalto. Nada do que havia acontecido nos encontros secretos podia ser expresso em palavras sem explodir tudo. Ela hesitou, ciente de que a verdade seria devastadora. Cláudia. Nós. Não foi minha intenção, mas... Começou tentando encontrar a forma certa de explicar, mas as emoções falharam. Eduardo aproximou-se, segurando a mão de Shirley, tentando transmitir controle e calma, mas a tensão era quase insuportável. Nada aconteceu fisicamente, mas sentimentos foram despertados, linhas foram cruzadas emocionalmente. Precisamos lidar com isso com honestidade, disse ele, olhando para Cláudia com sinceridade. Cláudia respirou fundo, lutando contra a raiva, a dor e a decepção. Mas também havia compreensão. Eles eram humanos, vulneráveis, capazes de sentimentos que fugiam ao controle. Se houve sentimentos, então precisamos decidir como lidar com eles. Não podemos continuar ignorando o que existe entre vocês, murmurou, a voz firme, mas com um tom de aceitação. Nos dias seguintes, as tensões foram confrontadas. Conversas, lágrimas e decisões marcaram o caminho de cada um. Shirley percebeu que a intensidade do que sentia por Eduardo exigia escolhas. O desejo, agora explícito, não podia mais ser ignorado. Mas a vida real, a ética e os relacionamentos existentes precisavam ser respeitados. Em um último encontro reservado, longe de olhares alheios, Shirley e Eduardo se aproximaram, permitindo-se sentir o que não podiam verbalizar totalmente. Um toque, um olhar prolongado, uma respiração compartilhada, tudo carregado de promessa, intensidade e desejo. Sei que tudo isso é complicado, mas eu não consigo negar o que sinto, disse Eduardo. Eu também não, respondeu Shirley, segurando sua mão, consciente de que o caminho à frente exigiria coragem e escolhas claras. O manuscrito finalizado simbolizava não apenas o sucesso profissional, mas também o ponto de virada emocional de ambos. Eles haviam atravessado linhas, confrontado desejos e enfrentado a verdade. E, embora o futuro fosse incerto, a intensidade do que sentiam permanecia inabalável. Cláudia, por sua vez, tomou suas decisões com dignidade e clareza. Sabia que algumas verdades não poderiam ser apagadas, mas que a vida continuaria, e cada um precisaria seguir seu caminho com honestidade e responsabilidade. Naquele fim de tarde, com o sol se pondo e a cidade iluminada por tons dourados, Shirley e Eduardo se despediram, não apenas com promessas de controle e limites, mas com a certeza de que o desejo, a paixão e a intensidade do que viveram permaneceriam para sempre gravados em suas memórias. O jogo de olhares, toques e provocações havia chegado ao seu clímax, e a vida real impôs a necessidade de escolhas. Mas a chama que os unia, silenciosa e intensa, jamais se apagaria.